Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Estamos nos aproximando do Pentecostes. Jesus está nesses últimos momentos preparando aqueles que vão dar continuidade à missão que ele trouxe, ao ensinamento que ele trouxe, ao plano de salvação que ele trouxe para a humanidade. E aqui, ele já resume o que ele vai deixar. Este Espírito da verdade. Qual é a verdade? A verdade é ele mesmo, que ele diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E para nós a verdade, ela se tornou um livro, foi escrita a verdade. O Evangelho é a verdade. O Evangelho é essa fonte da verdade. Então ele diz, quem se deixa conduzir pela verdade, encontra a vida, encontra a liberdade, encontra a força, encontra o sentido. Então, para nós cristãos, o Evangelho é esta fonte da verdade, essa fonte de vida, essa fonte libertadora, essa fonte transformadora. Nós vimos na primeira leitura como que Paulo, convicto desta verdade, inflamado com essa verdade, ele não media esforços de falar, mesmo no ambiente pagão, mesmo no ambiente onde as pessoas não conheciam. E aí ele encontrou um espaço lá, onde, quer dizer, adorava um Deus desconhecido. Ele disse, não, esse Deus existe. E aí ele já usa, todo um argumento, fala da natureza, fala da criação, fala da ação de Deus, fala da presença de Deus para chegar à verdade, a anunciar Jesus Cristo. Dizer, ele veio, ele se revelou, ele se encarnou, ele está no meio de nós, ele deixou algo revolucionário, algo transformador. Tiveram os que acreditaram, que assumiram a proposta, quer dizer, que se abriram para a fé, mas tiveram os que não acreditaram, os que não aceitaram. Mas nem por isso Paulo parou. Ele continuou anunciando e depois foi para outros lugares. Então, quando alguém, o exemplo de Paulo, também todos os apóstolos, e até nos tempos de hoje, quando alguém está convicto dessa verdade, conhece o Evangelho, sabe, feito da força do Evangelho na sua vida, anuncia, conta, porque quando eu encontro algo que é bom, eu conto para o outro, eu passo para o outro, eu ensino a outra pessoa, para que essa pessoa sinta-se bem também. Esses dias eu visitei, meus parentes também, e aí eu também encontrei com meu irmão, e aí ele começou a contar que está fazendo algumas experiências de algumas plantas, e fazendo alguns chás, que fez bem para ele. Depois mostrou uma caixa de vários tipos de ervas, assim, para fazer chá, e disse, e agora as pessoas vêm aqui, está com um problema, alguma coisa, eu indico, olha, toma esse chá, usa isso aqui. Quer dizer, esse é o espírito assim, que vem do espírito da verdade também. Se esse chá me fez bem, me curou, então o que é que eu devo fazer? Se o outro apresenta um problema, eu indico para o outro também, toma isso que fez bem para mim. E a gente sabe quanta coisa boa, quanto ensinamento bom circula entre as pessoas, que vai contando e passando para o outro, e ajudando o outro, e o outro também se cura, e o outro, e aí vai para frente. Esse fenômeno
aconteceu e deve acontecer hoje com o Evangelho, que é a verdade. Por isso, é uma das características nossas, né, na comunidade, de contar o testemunho da palavra, porque a palavra é a verdade. Quanto testemunho de cura, de mudança de vida, de transformação, de renovação. E aí, quando eu experimento isso, devo guardar para mim mesmo? Não, eu devo testemunhar, porque isso os primeiros fizeram, testemunharam Jesus. Jesus ensinou, eu aprendi a viver a palavra, aprendi a amar, aprendi a perdoar, eu me libertei de um vício, eu consegui ser uma pessoa nova. E quando a gente conta, quem está escutando e que está passando também por uma situação semelhante, se abre. Abre o coração, opa, se eu estou nesse sofrimento e a outra pessoa contou, e é semelhante ao que eu passei, se ela conseguiu, por que eu não posso também fazer a experiência? Porque eu não posso também tomar esse chá, mal não faz, né? O chá natural, quando a gente toma, ele se não curar também não faz mal, porque é natural, né? Então, a viver a palavra é a mesma coisa, né? Por que não experimentar de colocar a palavra em prática? E aí eu não tenho dúvida que quem se abre para isso, como essas pessoas que se abriram para o ensinamento de Paulo, né, e assumiram, né, de acreditar em Jesus, e aí conheceram a verdade, se tornaram pessoas livres, mudaram suas vidas, suas convicções, e aí se tornaram realmente pessoas novas, né, e escreveram novas páginas de sua história. E quem não se abre fica na mesma, né, porque não tem coragem de assumir uma experiência nova. E para todos nós, quem faz essa experiência sempre lembra das primeiras experiências que fez da palavra, dos primeiros momentos que foi tocado por Deus através do Evangelho, através da verdade, da mudança de atitude, da mudança de pensamento, da mudança, né, de algo que entrou novo na sua vida. Então Jesus deixou realmente o Espírito Santo, deixou o Espírito da verdade, e nós podemos conhecer melhor quando conhecemos a palavra dele, quando lemos o Evangelho e procuramos colocar em prática. Eu estava na sacristia, né, conversando com a irmã Regina, e foi ontem, antes de ontem, né, que faleceu um irmão da comunidade, né, o Júnior, a gente chama Leopoldo Júnior. Então, ele participou também de alguns programas da Fazenda, conheceu, né, mas ele já conhecia, quer dizer, o Evangelho. Ele teve um conhecimento pela formação, pela sua família, pela participação da igreja, então conheceu a verdade. Mas depois de um certo tempo, isso também pode acontecer conosco, às vezes se distancia da verdade, se distancia da vida da palavra, se distancia de Deus. Então ele fez isso e fez outras experiências. Só que teve consequência porque chegou a adoecer. Mas o que aconteceu, né? Depois que ele chegou a adoecer, ele voltou de novo para Deus. Ele voltou de novo para a verdade. E ela disse, em alguns momentos estava na convivência, na casa Sol Nascente, ele abriu seu coração. Ele disse, eu me confessei, eu voltei de novo para conhecer o Evangelho, para viver o Evangelho, experimento a misericórdia de Deus na minha vida. Quer dizer, de novo, voltou para a verdade, de novo encontrou Deus, de novo encontrou o perdão, de novo encontrou a misericórdia, de novo encontrou a paz. E aí ela dizia, ele partiu em paz. Partiu, a gente sentia que ele estava em uma união com Deus. Voltou o relacionamento com Deus. Então não tem coisa melhor na vida, né, do que cada um de nós ter esse relacionamento com Deus, para quando chegar esse momento, partir em paz. Porque está em união com a verdade, porque encontrou a verdade, a plena verdade, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então, que o Pai do Céu ajude cada um de nós a sempre ter uma fonte inesgotável, que é o Evangelho. E o Evangelho é resposta para todos os problemas humanos. Você tem um problema, tem uma situação difícil, não sabe o que fazer, vai no Evangelho. Vai, que lá é a verdade, lá tem a solução.
Lá tem uma luz. Se a gente olha também, por exemplo, na história de vários carismas, várias obras, vários serviços na humanidade, né, que suscitaram. Por exemplo, aqui tem a presença das franciscanas, né, os franciscanos. São Francisco, o que inspirou? O que fez nele nascer também toda essa obra, todo o carisma? O contato com o Evangelho. Francisco encontrou na prisão o Evangelho. E a partir do Evangelho, que é a verdade, brotou nele uma força nova. E que revolução aconteceu na vida dele? E, olha só, 8 séculos, a revolução na vida de tantas pessoas, até nós, porque somos frutos também do carisma franciscano. E assim tantas outras obras, tantas coisas grandes, tanto bem que Deus continua fazendo por causa da verdade, que é o próprio Evangelho de Jesus. Então, essa fonte que Jesus deixou e diz: procurem a verdade, conheçam a verdade vos libertará, a verdade vos levará à plena verdade, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Então, que essa verdade que transforma, que liberta, que renova, que converte, ela esteja sempre no nosso coração, e nós possamos ter a coragem, como Paulo, de mesmo nos ambientes mais difíceis, testemunhar a verdade, testemunhar o Evangelho.